Já bateu em você aquela dúvida sobre a sua fé? Aquele medo de ser ridicularizado por acreditar em algo que nem todos acreditam? Conseguiram te fazer acreditar que ter fé é renegar o uso da razão? Bom, se ajeite aí e vamos entender um pouco mais sobre isso. Vivemos em uma cultura que se opõe ao cristianismo e fica cética às afirmações que a igreja faz em seus ensinamentos. Uma cultura que faz uma caricatura da fé, a tratando como uma mera superstição ou uma credulidade cega. Para quem não entende, os dogmas são contrários à razão, algo que são impostos em nossa mente que vai contra a natureza da nossa própria mente. Mas ao aprofundarmos nas obras de inúmeros teólogos e apologetas, descobrimos que os dogmas são compatíveis com o raciocínio humano, embora às vezes ultrapassem os limites da nossa compreensão. Para facilitar, vamos a um exemplo. Quanto é 3 menos 5? Para aqueles que conhecem o universo dos números inteiros, dirá que a resposta é menos 2. Mas para aquelas mentes que são limitadas ao universo dos naturais, diz que não tem resposta. Nem tudo aquilo que não entendemos significa que não existe. Assim sendo, não compreender a existência de Deus, ou os mistérios da Santíssima Trindade, ou até mesmo a miraculosa concepção de Jesus no ventre de Maria, não significa necessariamente que isso não existe. É fato também que o contrário existe. Por diversas vezes na história da humanidade, Deus foi usado como uma resposta para preencher as lacunas da compreensão humana. Dessa forma, o raio, o trovão, os fenômenos da natureza eram todos atribuídos a seres divinos, porque a gente não tinha capacidade para entender. Mas nem sempre quando falamos de fé, estamos nos referindo a algo sobrenatural. Existe na natureza humana uma fé natural, que acontece nas nossas ações mais cotidianas, como por exemplo, ao comprar uma carne no açougue, a gente tem fé de que aquela carne é de boa procedência, que o açougueiro soube manejá-la. Ou então, quando alguém cozinha para nós, a gente tem fé que a pessoa não vai colocar veneno lá dentro. Outro exemplo é quando não podemos conhecer a verdade através dos nossos sentidos. Ou seja, quando não podemos ver, cheirar, tocar, sentir. Aí nós temos que utilizar nosso intelecto, analisar as causas e efeitos dessas realidades. É através desse raciocínio lógico das causas e efeitos que nós, por exemplo, não colocamos a mão em um fio desencapado. Ou então os físicos e cientistas podem fazer diversas contas com quarks, quasares, spins dentro de átomos que é impossível de ver. E então percebemos que há duas maneiras da gente conhecer a realidade. A primeira através dos nossos sentidos, cheirando, tocando, vendo. E a segunda através do nosso raciocínio lógico. Dessa forma, na teologia também acontece. São Tomás de Aquino nos traz 5 vias chamadas de prova quia, que são essas demonstrações segundo a lógica. Eu sugiro fortemente que vocês procurem sobre isso. Além de São Tomás, muitos outros gênios da humanidade conseguiram demonstrar a existência de Deus através da lógica e do raciocínio. É o caso, por exemplo, de Kant, que usou o argumento moral, Blaise Pascal, que utilizou os cálculos probabilísticos, entre grandes outros cientistas. Uma vez que passamos a compreender a possibilidade, ao menos, da existência de um ser divino, a Igreja nos chama a aceitar Jesus Cristo como Filho desse Deus, e até mais, como o próprio Deus que se fez homem. E para isso, nós podemos utilizar também a razão e a revelação divina. Utilizando a razão, eu, particularmente, gosto muito do argumento profético, que diz que a probabilidade de pessoas diferentes, em regiões diferentes, em tempos diferentes, se referir a um mesmo fato específico, tanto tempo depois, ser coincidência, é muito pequeno. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que foi escrito comprovadamente 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías diz que uma virgem iria conceber e dar à luz um filho, que esse filho iria curar
coxos, cegos e surdos, e que ele seria desprezado e executado entre os criminosos. 100 anos depois, Miqueias nos diz que esse filho iria nascer em Belém. E também depois, Jeremias diz que esse filho seria da linhagem do rei Davi, entre os inúmeros outros salmos e passagens proféticas. Outra maneira também de demonstrarmos a divindade de Jesus é através dos seus sinais, ou milagres. Milagres estes, historicamente comprovados, e isso é importante dizer, por autores não cristãos, que não teriam por que mentir. É o caso de Flávio Joséfo ou das Talmudes judaicas. Não bastassem esses sinais e esses documentos históricos, o próprio martírio daqueles que seguiam Jesus, e principalmente dos apóstolos que viram ele ressuscitado e que deram a vida para dizer que isso era verdade, me faz acreditar. Em resumo, vimos que a fé e a razão não são incompatíveis entre si, e que até mesmo inúmeros gênios e cientistas da história do mundo acreditavam em Deus. Hoje, se alguém talvez me perguntasse se eu acreditaria em uma mulher que engravidasse de uma tocha, o efeito de tantos sinais e milagres que a gente vê acontecer desde a existência de Jesus, talvez eu acreditaria sim.